Não há nada tão ruim que não possa piorar. Vasco pode tomar um transfer ban na próxima janela. Vasco é acionado na justiça. Isso mesmo. Vamos falar muito sobre mais essa vergonha. O Vasco, uma reclamação lá na FIFA, que pode ter desdobramentos ruins os gigantes da colina. Vamos falar muito aí sobre a chegada de Fernando Diniz, que nas próximas horas deverá ser anunciado como treinador dos gigantes da colina. E a gente vai falar aí sobre mudanças que o Felipe já fez no time do Vasco da Gama para a partida contra o Operário. O Felipe já tomou uma medida aí assertiva com relação à situação de alguns jogadores. Eu peço a você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aqui para o vídeo. Ô, pessoal, seguinte, o Vasco da Gama joga contra o Operário na quinta-feira, lá em Ponta Grossa, no Paraná. Ontem, independentemente de eu gostar do Felipe ou não, ele tomou algumas medidas assertivas. Ele foi no sub-20, trouxe alguns jogadores que estão pedindo passagem, certo? E fez aquilo que o Carille não fez. Botou alguns garotos para poder treinar com a equipe principal. Eu acho isso de bom grado. Jogadores como o Zuccarello, o Euler, jogadores aí como o Lincoln, o Luiz Gustavo, foram ontem para o treinamento com a equipe principal. O Vasco tem que usar a base, certo? Alguns jogadores aí que não estavam sendo usados pelo Carille, que foram contratados a peso de ouro, treinando a parte aí, o Vasco que vai fazer uma limpeza no departamento de futebol, certo? Vai mandar muita gente embora nessa janela de meio de ano. E, assim, ouvi falar aí que o Vasco tem que trazer pelo menos um empatezinho contra o Operário, tá de sacanagem. O Vasco não vence há 4 partidas e é obrigação vencer o Operário, que não vence há 4 jogos, jogando ali uma série inferior à qual o Vasco da Gama joga, que é a Série A. Pois bem, situação aí do Fernando Diniz, tá? Faltam poucos detalhes para o Fernando Diniz ser anunciado como treinador do Vasco da Gama, tá? Fernando Diniz chega com um contrato de 1 ano. Fernando Diniz vai ganhar R$ 800 mil para ser treinador. É praticamente a mesma coisa que o Carille ganhava aqui no Vasco da Gama. O seguinte, o Fernando Diniz pediu algumas garantias ao Vasco da Gama. Dentro dessas garantias aí, ele quer um contrato que permita que ele possa trabalhar de forma tranquila. O contrato do Fernando Diniz, ao contrário do que muita gente está dizendo aí, não vai até dezembro, o contrato dele vai até junho do ano que vem. Seria um contrato ali de 1 ano que ele está fazendo com o Vasco da Gama, e ele fez exigências por reforço, certo? Quis ali a garantia de que simplesmente ali o Vasco desse condições de trabalho, e que se ele perdesse os primeiros jogos aí, ele não ia ser mandado embora. E mais,
O Fernando Diniz, essa situação ainda não foi sacramentada por um simples motivo, tá? Por um simples motivo. O Fernando Diniz vai trazer toda a comissão técnica dele. Isso é bom, porque tem alguns profissionais que estão trabalhando no Vasco, principalmente o preparador físico, o Daniel Félix, que não tem condições. Então, o Fernando Diniz está trazendo todo o pessoal que trabalhou com ele lá no Fluminense, trabalhou na seleção, para poder vir aqui para o Vasco. Acho o seguinte: Fernando Diniz é um treinador ruim? Não, não é. Um treinador que é ruim não é campeão de Libertadores pelo Fluminense. Conseguiu o maior título aí da história do Fluminense. Ganhou uma Recopa. Foi campeão estadual em cima do Flamengo aí. Um time muito inferior. Mas, assim, o Fernando Diniz tem que ter material humano. O Fernando Diniz, esse tipo de jogo do Vasco não encaixa aí com o Fernando Diniz. Os jogadores que a gente tem hoje não têm característica para a filosofia que o Fernando Diniz quer implementar aqui no Vasco. Eu não acredito que o Vasco vá fazer uma reformulação de elenco no meio do ano. O Vasco vai trazer peças aí pontuais para poder reforçar. O Fernando Diniz, quando a gente analisa o trabalho dele, ele é um treinador que, quando pega um trabalho no começo, ele costuma ter sucesso, como foi no São Paulo, como foi no Fluminense. Mas quando ele pega trabalho em sequência, geralmente não dá certo, como foi no Santos, como foi no Cruzeiro, tá? Não dá certo. Não estou nem falando aqui de seleção brasileira, estou falando de clube. Então, a gente fica temerário com essa situação do Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz, a menos que neve aqui no Rio de Janeiro, que venha nevar aqui no Rio, será o treinador do Vasco da Gama. O seguinte, agora pela parte da manhã, a gente recebeu aí duas notícias. O Pedrinho ontem, a gente tomou conhecimento que ele está buscando uma empresa para capitalizar a venda do Vasco da Gama aí, para encontrar investidores. Uma tal de G5 Partners, né? É uma empresa que está acabando com as suas execuções aqui no Brasil. Ela está deixando de existir aqui no Brasil. O Banco BTG Pactual está comprando essa G5 Partners, tá? Essa negociação sai essa semana. Nos últimos meses, a gente teve ali umas situações onde o Banco BTG Pactual chegou aí com possibilidade de dar empréstimo para o Vasco, para ter preferência aí numa venda, numa futura venda. Cara, isso está com cheiro de sacanagem, igual foi feito lá com a KPMG, certo? Para neguinho ganhar comissão no Vasco da Gama e se dar bem, certo? Pois bem, agora a gente traz uma informação importante. O Vasco foi acionado na FIFA, tá? Caso aí do jogador Sforza. E há quem diga que o Sforza não está jogando no Vasco, não está tendo oportunidade por conta disso. O New One Boys acionou o Vasco na justiça. O Vasco não pagou nenhuma parcela do que deve ao New One Boys desde que o Pedrinho chegou no Vasco. A informação que a gente tem é que jogadores estão com luvas e direitos de imagem atrasados, sim. Inclusive o Juan Sforza. Perfeito? O Vasco alega o seguinte, que colocou toda essa dívida aí na recuperação judicial, tá? Amigo, a FIFA não quer saber disso. A FIFA é a entidade máxima do futebol. Ela não quer saber se está em recuperação judicial ou não, certo? O Vasco vai ter que buscar um acordo aí e tem essa situação aí de transfer ban, certo? Essa situação de transfer ban, que o Vasco pode tomar um transfer ban e ficar impedido aí de fazer contratações. E mais, tá? Entre hoje e amanhã,
o Pedrinho será obrigado a soltar aí, entre hoje e amanhã, o balanço patrimonial do clube associativo e também da Vasco SAF. A gente vai ver o rombo que está isso aí. Agora, a informação que chega para a gente, isso vai ser comprovado no balanço que vai ser solto aí. O Vasco não pagou nada. Desde quando o Pedrinho chegou aí, não pagou nada. O Vasco foi, colocou toda essa situação na recuperação judicial, vai apresentar um plano aí de 10 anos para a justiça para poder pagar tudo aí que deve. Até débito do atual elenco aí não foi pago. É assim que está o Vasco, né? E a gente fica descrente. Pedrinho promete que vai chegar reforços aí. Será se vai? O jogador bom vendo o que está acontecendo aí no Vasco? Deixe nos comentários a sua opinião. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!